Bom dia, secretário George Santoro. Professor Raul. Bom dia. É uma satisfação estar aqui com vocês, poder apresentar o trabalho do Ministério dos Transportes. E a gente tem procurado, nesse período que a gente assumiu a gestão, melhorar a qualidade da malha rodoviária brasileira e ampliar e melhorar a malha ferroviária. Certíssimo. O ministro Renan Filho está dando essa missão para toda a equipe. Ok. Eu começo fazendo aqui uma espécie de paródia entre ICM e ICMS. O ICM, o Índice de Condição e Manutenção das Rodovias Brasileiras. E o senhor que vem do ICMS, que era, né, a questão do Imposto de Circulação de Mercadorias e Serviços. Apenas para a gente começar em um clima de entrevista bem suave. Mas em Alagoas, nós temos 91% das BRs em estado de condição considerado como muito bons. 8% em estado regular e muito pouco em estado que pode ser considerado ruim. Em compensação, nós temos agora um incremento da federalização das AL 101 Sul e 105, e que isso implica em uma manutenção dessas rodovias de agora por diante pelo DENIT e subordinado este ao Ministério dos Transportes. E eu perguntaria ao secretário George Santoro como que o senhor vê esse impacto, mas, em compensação, esse grande benefício para a região sul do estado de Alagoas. Raul, a gente recebeu a gestão um índice de qualidade da malha de 71%. Certíssimo. E a gente deu um pulo nesse período para 91%. E isso foi fruto de conseguir cobrir a malha com contratos de manutenção. Certo. E iniciar vários projetos de melhoria no estado. Como, por exemplo, o BR Legal, que a gente acabou de contratar, que vai melhorar a sinalização das estradas federais. Certo. Em Alagoas. A situação do país era muito ruim, né? A gente recebeu com o ICM com 52% de estradas boas e ótimas. Vários estados sem contratos de manutenção, com muita dificuldade, fruto de anos sem investimentos na área de infraestrutura do país. E a gente conseguiu, com a PEC da transição, o presidente Lula conseguiu ter recursos para a gente poder tocar essa agenda de melhoria. E hoje, o índice de qualidade, que é o ICM, que você bem falou, professor Raul, a gente chegou a 75% no país inteiro na média. Então, isso é um resultado muito importante em pouco tempo, que a gente sai do pior índice da história, da série histórica, e a gente está caminhando para o melhor índice em breve, e essa é a missão do ministro Renan Filho. Quanto às federalizações, a gente tem uma missão um pouco diferente. Na verdade, a gente está construindo um eixo logístico de desenvolvimento econômico. Certo. Que vai de Alagoinhas, na Bahia, passa por Aracaju, Neópolis, aí faz a ponte, Penedo, e segue a federalização até o arco metropolitano de Maceió, passando por Pindorama. Ótimo. Só vocês entenderem, não é uma mera assunção de manutenção. É mudar o patamar da rodovia. Uma rodovia federal, ela é preparada para transportar mais carga que uma rodovia estadual. Ela tem um padrão de qualidade diferenciado. Verdade. Exatamente para poder carregar uma carga maior e ser um eixo logístico. Certíssimo. Veja, a ideia nossa, do ministro Renan, é você construir um eixo logístico, né, interligando a região do Baixo São Francisco, a região metropolitana de Maceió
e também a região metropolitana de Aracaju e a região do entorno de Alagoinhas. Então, você cria um eixo de sinergia econômico muito importante para você conectar essas regiões que estavam absolutamente desconectadas. Certíssimo. Com a construção da BR-101 lá atrás, a gente isolou essas regiões uma das outras. E agora a gente está construindo esse eixo logístico com um perfil completamente diferente e tira esse ônus do Estado, passa para o governo federal, que tem mais capacidade econômica, e eu acho que já estamos vendo aí vários investimentos sendo anunciados, como a construção do Vila Galé, a instalação do Hotel Kapinski, condomínios, e com certeza a gente já tem notícias de projetos de térmicas na região de Penedo e outras indústrias se instalando. Então isso é fruto de um trabalho integrado do governo federal, do governo estadual e da prefeitura de Penedo, da prefeitura de Neópolis, do governo de Sergipe. Então, o ministro Renan Filho procura construir essas relações e fazer trabalho integrado. Acho que isso é muito importante. Construir sempre, né? A gente tem, historicamente, frases que falam no desenvolvimento do Brasil, e uma das mais antigas dizia o seguinte, que construir estradas é desenvolver o país, não é? Antes a gente tinha a outra frase também famosa, correlata, que falava que construir ferrovias é desenvolver o país. E nessa visão que o senhor acaba de esmiuçar para os nossos ouvintes, deixar bem claro, é uma coisa que vai gerar esse impacto de abrir possibilidades para que o estado de Alagoas e o estado de Sergipe incrementem em suas, né, terras a chegada de novos empreendimentos, né? Aqui o turismo é um ponto muito forte, e o senhor já falava aí no Vila Galé que está chegando, né? E tem outros resorts chegando. Por quê? Porque havendo a condição de chegar, de se trafegar com segurança e qualidade, o desenvolvimento vai chegar, não tem a sombra de dúvida disso. E isso é muito importante porque é uma visão do ministro Renan Filho desenvolver essa região do Nordeste como um todo para um Brasil melhor. Sem dúvida nenhuma, Raul, eu acho que isso traz o desenvolvimento econômico e junto o desenvolvimento social, porque vai gerar emprego, vai gerar renda, e essa atratividade aumenta porque os custos logísticos diminuem, o acesso melhora e você começa a atrair olhares de quem não olhava para a região. Então, a gente tem sido procurado no Ministério também para entender esses projetos que a gente tem feito, não só aqui na região, mas no país inteiro, e as empresas estão buscando cada vez mais sair de centros urbanos conurbados, com muito conflito, para regiões em desenvolvimento, com menor custo, com capacidade de mão de obra que dê cabo a esse processo de criação, de implementação de novas empresas, novas indústrias. Eu acho que isso é um processo muito importante que a gente está alavancando aqui na região do Baixo São Francisco, em Alagoas, em todo o Nordeste. A gente precisa dizer para a população aí, eu digo para a população brasileira, através do Penedo FM Play, que a diferença é significativa. Nós tivemos, em gestão passada, um valor aplicado de 130,2 milhões de reais nas rodovias, nas BRs do Brasil. E só de 2022 a 2024 já foi feito simplesmente 1,8 bilhão de aporte financeiro pelo DENIT, pelo governo federal, pelo Ministério dos Transportes, para que o Brasil se recupere nessa malha viária. Raul, deixa eu fazer uma retificação, me permite aqui? Pois não. Para você dar um dado importante para você. A gente, no primeiro ano de gestão do presidente Lula e do ministro Renan, a gente aplicou 15 bilhões na área de transporte do país. Certo. O que é mais ou menos
2 vezes o que foi aplicado no último ano do governo anterior. Isso. E aplicamos de novo agora, em 2024, 16 bilhões. Então, a soma que a gente aplicou em 23 e 24 é 3 vezes mais o que foi aplicada nos 4 anos do governo anterior, e se somar os últimos 8 anos anteriores, ainda é maior. Então, você vê a diferença de direcionamento, de olhar. Isso. Um país sem infraestrutura, ele não consegue se desenvolver, porque há um gargalo logístico, a gente não consegue exportar, a gente não consegue que a mercadoria chegue nos destinos. Isso. Então, isso é uma mudança muito grande, como você bem colocou. Verdade. Eu estava com esse dado aqui de 3 vezes o valor e apenas Exato. fiz uma puxada, né, me prendendo a Alagoas, né? Alagoas, ela está tendo uma receptividade do Ministério dos Transportes que é significativa. Por exemplo, há um projeto já em andamento aí de uma versatilidade muito grande de interligar a BR com determinadas cidades litorâneas da região norte, onde a gente vai ter condição de fazer pela litorânea todo um trajeto, atravessar Alagoas inteira em direção a Pernambuco, e se quiser, tendo vertentes para buscar a BR. Isso é outro grande investimento. Uma opção muito importante. Isso. Muito importante, porque onde que está o foco de Alagoas hoje? No turismo. E onde que está o turismo? No litoral. E a BR, ela não é litorânea. Mas quando você faz a litorânea e interliga por várias vertentes, né, a própria BR, quem estiver na BR pode ir para a beira do mar. E isso é desenvolvimento. Você traz opções e você conecta regiões que não se falavam. Isso é fundamental, isso foi o objetivo do projeto. Isso. Muito bem pensado. E a gente tem aqui também, né, os dados de que 130 quilômetros de rodovias estaduais já estão sendo recuperadas pelo DENIT, pelo Ministério dos Transportes, num aporte de 82,7 milhões, para que não se fique sacrificando BR boa, AL ruim. Se dá a opção para as duas qualidades. O convênio que a gente fez com o governo do estado, já repassamos 40 milhões iniciais para recuperar, e uma das estradas beneficiadas é a L101 Sul, que está dentro do acordo de transferência dela para o governo federal. Isso. Então, isso já está na fase final de ultimar. Estamos conversando com a Polícia Rodoviária Federal, que vai ter que instalar um posto na região, porque a rodovia passará a ser BR a partir de janeiro. Isso. Então, isso deve acontecer ao longo do primeiro semestre, e isso faz com que também aumente a segurança na região. A gente vai ter um destacamento da Polícia Rodoviária Federal na região também. Eu acho que isso é importante também. Verdade. Uma coisa que me chama a atenção, o secretário George Santoro, é a seguinte correlação de fatos. Eu sou professor de física aposentado. E na física a gente diz o seguinte: tudo é correlato. O governador Renan Filho, não sei se era na mente dele já pensado isso, mas ele preparou Alagoas, e para isso o senhor foi secretário da Fazenda muito proficiente, para que chegasse a esse desenvolvimento. Porque tudo começa lá no governo Renan Filho. E quando ele chega ao Ministério dos Transportes, e que o senhor o acompanha, o senhor conhece Alagoas por dentro e por fora. E de lá tem a capilaridade de dizer: o que a gente precisa levar para Alagoas é isso. Estou certo? Tá certo, professor Raul. O ministro Renan é muito exigente com a equipe dele, e a gente agora não conhece só Alagoas, a gente conhece Pernambuco, conhece Sergipe, conhece Bahia, conhece Mato Grosso. Então ele exige de todos nós que a gente esmiúce nos detalhes, e para a gente conhecer, a gente tem que ir nos locais. As equipes estão indo visitar sempre, ele pessoalmente visita o país inteiro. Ele tem uma missão assumida com o presidente Lula, de entregar ao Brasil, no final do mandato dele, uma gestão, uma
condição logística a melhor possível, colocando o Brasil dentro de um patamar de competitividade mundial dos nossos produtos. Isso é fundamental para o crescimento do PIB brasileiro, para ter essa questão do emprego, que vocês estão vendo aí, reduzindo o desemprego mês após mês. Também é fruto desse trabalho do ministro Renan ao ter uma maior agenda de construção no país hoje, né? Então a gente está com um número de investimentos muito grande, tanto pelo governo federal quanto em parceria com o setor privado. A gente tem hoje a maior carteira de concessão rodoviária do mundo, professor Pedro. A gente conseguiu bater recorde de leilões de concessões rodoviárias o ano passado. Então isso é fruto de muito trabalho, muito foco, e a gente só consegue fazer isso conhecendo, dialogando com todas as pessoas. Eu gostaria de que o senhor falasse sobre duas coisas. Uma que seria a nível de Brasil, que é a questão daquela ponte do Tocantins, né? Que aquilo é um desafio inesperado, uma fatalidade, mas que chama a responsabilidade para as providências. E a outra seria a ponte Penedo-Neópolis, que para a população acha que está num ritmo de marcha lenta. Vamos lá, professor. Com relação àquela questão da queda da ponte ali na divisa de Tocantins com o Maranhão. Sim. O Brasil ficou 8 anos, como eu falei, com baixíssimo nível de investimento. Isso provoca claramente uma manutenção muito aquém do que seria necessário para manter os ativos brasileiros, rodoviários e ferroviários, no patamar correto. Isso. Quando a gente entrou no governo, a gente reverte essa curva, só que a gente tem uma inércia. Qual é a inércia? Eu não tinha projetos no Ministério. Ou seja, os governos anteriores contratavam nem R$1 bilhão em projetos para melhorar. Então a gente está contratando 7 bilhões ano de projetos. Contratamos isso em 2024. Então a gente não tinha nem projeto para desenvolver. Isso é uma situação que a gente encontrou. A gente está revertendo isso. O que aconteceu na ponte? Uma ponte construída na década de 50, no momento que o Brasil, os caminhões carregavam 15 toneladas, 10 toneladas. Hoje um caminhão carrega até 70 toneladas, porque a carga do Brasil mudou, o desenvolvimento econômico do Brasil mudou. Aquela região nem tinha produção agrícola naquela época, na década de 50, só passava carro de passageiros. Então o Brasil precisa de um grande programa de adaptação da sua infraestrutura para esse novo momento do Brasil. Mas não é só adaptar para cargas, é adaptar também para as mudanças climáticas, professor Raul. Nós estamos vivendo isso no país inteiro. E o fato que aconteceu lá, o ministro está apurando as responsabilidades, que algum erro teve nesses procedimentos, a gente acredita que possa ter acontecido, vamos apurar e vamos tomar medidas para evitar que isso aconteça novamente no país. Eu acho que é isso que é a orientação do presidente Lula e do ministro Renan. Com relação à ponte de Penedo, a gente tem um período de licenciamento ambiental muito difícil de qualquer ponte, né? A região de Penedo é uma região tombada pelo patrimônio histórico, né, pelo IPHAN, e exige aprovações dessa implantação do investimento de vários órgãos. E um dos órgãos é o IPHAN. Então a gente já percorreu, professor Pedro, acho importante esse esclarecimento para a população, todas as fases importantes em relação a o licenciamento ambiental. O último momento que a gente teve agora foi a aprovação do IPHAN. Agora subiu o licenciamento para a fase final de assinatura da licença. Eu acredito que essa licença possa sair, talvez, entre hoje e a semana que vem. Está com tudo pronto para assinatura e vai ser, professor Pedro, professor Raul, a licença ambiental de uma ponte no menor prazo da história do país. Em média, para ter uma licença de construção de ponte, leva até 4 anos. A gente está conseguindo fazer em 1 ano esse licenciamento. E a obra, no dia seguinte que sai a licença, se inicia. A gente já está com um canteiro montado, empresa contratada, projeto já feito, e a gente já vai começar as fundações, já foram feitas as sondagens. Eu acredito que a gente esteja iniciando essa obra ainda no mês de janeiro. Eu acho que é uma obra que o ministro deu prazo para concluir ela até dezembro de 25.
Eu acho que é muito importante deixar claro isso, que ela não está parada, ela está toda pronta e preparada para iniciar no dia seguinte que ter o licenciamento, e estamos muito perto desse licenciamento, talvez ainda essa semana, no máximo na próxima semana. O senhor acaba de dar um presente à região do Baixo São Francisco inteiro, Alagoas e Sergipe, que nos escuta de forma muito grande, e esse é um presente que o senhor está dando, né? Essa notícia. Agora, voltando... E deixar claro, professor, que o ministro Renan pessoalmente se envolveu nesse pedido de licenciamento, ligou várias vezes para o presidente do IBAMA, conversou com a ministra Marina Silva, para conseguir essa agilidade. Eu acho que isso é muito importante. E eu me lembro, ainda quando secretário de Fazenda, quando o então vice-prefeito Ronaldo Lopes trouxe o projeto já contratado e já projeto básico feito para o então presidente do Congresso Nacional, o senador Renan Calheiros. Eu estava, por acaso, nesse dia lá, e eu pensei assim, gente, fazer essa ponte agora é fundamental, né? Será que a gente vai conseguir fazer? E eu estou vendo ela sair do papel, fico muito feliz de poder participar disso e ajudar nesse processo. Pois é. E Penedo, Neópolis, Alagoas e Sergipe agradece a participação do senhor, tenha certeza disso. Mas com relação à ponte do Tocantins, é bom salientar que em algumas matérias a nível nacional, foi dito que o dinheiro para a manutenção daquela ponte tinha sido liberado, o que não foi feito foi a execução. A ponte do Tocantins. Então, a gente tem duas coisas diferentes. A manutenção regular de uma via e a manutenção da ponte. A gente fez e a recuperação da ponte. A recuperação da ponte, infelizmente, o processo de licitação deu deserto, nenhuma empresa se habilitou. Então, a gente teve que refazer os projetos e iria fazer uma nova licitação. Infelizmente, a ponte caiu antes disso. E a gente agora contratou agora a construção da ponte como um todo, né? Uma nova ponte para aquela região, já no novo padrão técnico, no novo padrão de capacidade de carga. Mas a notícia dava conta de que o governo Bolsonaro não tinha executado a manutenção, né? É a notícia a nível nacional. Professor, essa questão da manutenção, ela ficou muito falha durante vários anos, como eu falei, sem investimento, entendeu? Isso. Era uma manutenção de tapa-buraco, não aquela manutenção de recuperação, entendeu? É diferente. Então, a gente está estudando isso na investigação para identificar exatamente o que aconteceu, para a gente poder ter dados concretos dos fatos, entendeu? Ainda está em especulação ainda, em suposições. Com o fim da investigação que o ministro Renan terminou, a gente vai ter exatamente o que aconteceu. Ok. Agora eu quero parabenizá-lo porque, nesse aspecto, o senhor foi parte da manutenção e recuperação da ponte do Roteiro, quando aqui em Alagoas, ali, aquela ponte da L-101 Sul, as cabeceiras estavam começando a apresentar problemas e até desgaste por causa da maresia, e o senhor era secretário de Fazenda e, por ser secretário de Fazenda e liberador de recursos, entendeu que aquilo tinha que ser feito e foi feito da maneira mais competente possível. Então o senhor está cheio de experiência. Não, com certeza a gente, depois que passa por governos estaduais, a gente ganha muita experiência. A ponte Roteiro precisava ter feito aquela manutenção importante. Um fato curioso, professor, é que aquela ponte, quando foi construída, o senhor acredita que ela não foi paga? Quem pagou foi no governo do ministro Renan Filho, através de um precatório, porque o governo que na época construiu a ponte não fez o pagamento da ponte. Uma coisa engraçada isso, né? Desconhecido de todo o povo alagoano. Nem eu sabia. Exatamente. A gente pagou a obra muitos anos depois, já no governo Renan Filho, através de uma decisão judicial. Caramba, pois Alagoas em peso está agora sabendo disso. Ninguém nunca falou sobre isso. E olha que eu trabalhava dando um furo aí para você aí. Mas é muito bom saber disso. Eu sei que o senhor é um homem de extrema ocupação. Nós já estamos há 35 minutos, há 30 minutos mais ou menos fazendo a entrevista. Se o senhor disser que ainda tem tempo, eu ainda quero conversar, eu ainda quero perguntar.
Mas... Não, tá bom, professor. Eu queria agradecer a oportunidade de poder esclarecer os fatos. Isso. Desejar a Penedo uma grande festa do Bom Jesus. E eu acredito que vocês vão fazer um grande evento, um evento cultural, religioso, muito importante para o nosso estado de Alagoas. Se o senhor estiver por aqui, vai ser um prazer conhecê-lo pessoalmente. Muito obrigado pelos esclarecimentos e que o Brasil continue nesse ritmo de desenvolvimento. Muito obrigado pela participação. Obrigado. Um grande abraço.